Muito bom dia, na paz do glorioso e eterno Salvador, o Senhor, Espírito Santo da verdade. Passando aqui bem rapidinho para dar uma ótima notícia a todos vocês, né? A vitória, né? Mais uma vitória da família. Mais uma vitória da família. Foi aprovada, né? Foi aprovada uma lei a qual os pais podem ensinar os seus filhos em casa. Que coisa fantástica, né? Aprovaram agora uma lei aí que estava tramitando desde 2018 e agora ela foi aprovada graças ao Senhor Espírito Santo da verdade. Por que é uma vitória da família? Porque o sistema, meu irmão e minha irmã, quando Jesus disse o mundo inteiro jaz no maligno, é o sistema do mundo. Por exemplo, o governo que estava aí, né, o governo passado, antes desse, eles estavam tentando implantar uma lei ao qual a criança de 5 anos, né, é a ideologia de gênero, né, uma criança de 5 anos, ela pudesse, né, ela poderia, se ela quisesse, se mutilar, arrancar o menino arrancar, né, o pênis e a menina arrancar os seios para não crescer. Ou seja, é uma aberração. E eles estavam aprovando isso aí. Mas graças a Deus, que Deus colocou alguém consciente lá, barrou esse tipo de lei e promoveu, né, a lei ao qual os pais podem ensinar seus filhos em casa. Porque se os pais ensinarem seus filhos em casas, nas suas casas, fica longe desse sistema maligno, longe dessa ideologia de gênero, porque pai e mãe quer o melhor para os seus filhos e não o pior, pois o sistema maligno e o governo passado, foi o governo passado, queriam que fosse aprovada a lei da aberração. E o que é pior, a criança de 5 anos, se ela dissesse que queria arrancar os peitos e arrancar o pênis, podia, e os pais não tinham direito, os pais não poderiam falar nada. Era a vontade da criança que prevalecia. Então era uma influência maligna mesmo, é tudo questão de influência, para influenciar os jovens, né? Tanto é que você vê, né? O que você vê hoje é o fruto deles, o tempo que eles tiveram aí no governo, trabalharam em prol desse tipo de ideologia, e hoje você vê aí, todo lugar que você vai, uma tremenda de uma falta de respeito, né, contra a vida, né, porque homem com homem não gera vida e nem mulher com mulher gera vida. E contra as famílias. Mas quem está no controle é o Criador do Universo. Graças ao Criador por essa lei que foi aprovada agora, que aí os pais podem ensinar os seus filhos em casa, longe dessas ideias malucas, né? Eu vou ler aqui, ó, rapidinho, né? Para que você entenda. Isso está escrito em Romanos, ó, Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 1. Do versículo 18 em diante nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ó, do céu se manifesta a ira de Deus.
Não tem história, não tem inimigo nenhum. Ó. É a ira de Deus, o nervoso de Deus. Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, né? Os homens não têm desculpa, porque Deus se mostra presente através dos pássaros, através da água, através das coisas que foram criadas, através das árvores, das flores, das frutas. Aí é notório que existe um Deus. Então os homens não têm desculpa para as suas palhaçadas, para os seus erros. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, são dignos de morte todos os que fazem essas coisas, porque o próprio Deus entregou. Você viu que não tem inimigo nenhum, é a ira de Deus, o nervoso de Deus que entregou eles a essas vontades aí. Não somente eles que fazem, como você que concorda, né? Quem concorda, né? Porque tem muita gente que concorda, né? O menino quer ser menina e os pais apoiam, parentes apoiam, você também é digno de morte. A menina quer ser menino, aí todo mundo apoia essa ideia. Mas graças ao Criador que a família venceu mais uma, né? A lei foi aprovada agora que os pais podem ensinar os seus filhos em casa, longe da influência de professores malignos, professores perversos, que adequaram a ideia do governo passado, que era a ideologia de gênero, e queriam mutilar nossas crianças. Mas graças ao Eterno Salvador, que está no controle, é mais uma vitória para a família, né? Educar os filhos em casa, mediante homem e mulher, mediante pai e mãe. Um bom dia, na paz do glorioso Senhor, Espírito Santo da verdade.